Oi pessoal, como vocês estão? Meu nome é Rodolfo Sampaio, eu sou psicólogo e hoje eu vim contar aqui nesse vídeo para vocês o que mudou no meu olhar sobre suicídio depois que eu atuei em CAPS. Bom, eu preciso iniciar esse vídeo falando o que é CAPS, porque talvez nem todo mundo conheça. CAPS, basicamente, a sigla significa Centro de Atenção Psicossocial e são serviços que trabalham com saúde mental, especialmente com demandas de moderada para grave, tá? Tô resumindo muito o que é um CAPS. E eu preciso te dizer que antes de atuar em CAPS, basicamente eu tinha muito medo da temática suicídio de uma forma geral. Era um tema que me assustava, me incomodava, me preocupava sim, mas que principalmente eu não sabia lidar muito bem. Eu saí da faculdade com uma noção muito superficial sobre o suicídio. Óbvio que na teoria eu entendia muita coisa, mas a prática era algo muito distante, que me gerava muita incerteza, muito medo e muita dúvida sobre essa temática. Como eu falei, eu vou contar um pouquinho da minha experiência, e o que eu vou falar aqui não é uma receita. Não quer dizer que todo mundo precisa passar pelo processo que eu passei para lidar melhor com o suicídio. Não significa que é a única forma de alguém entender o suicídio, lidar melhor, enfim. Não, jamais, não é isso que eu quero dizer aqui. O que eu quero trazer é uma experiência que pode sim te ajudar a entender a temática ou te dar uma noção de experiências do que você pode fazer para que essa temática também não seja tão pesada por aí. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu já tenho quase 10 anos de formado, então é um tempinho aí considerável, e nesse período eu tive duas experiências incríveis que foi atuar num CAPS adulto, ou seja, esse Centro de Atenção Psicossocial para o público adulto, e um outro infanto-juvenil, onde eu atuava com crianças e adolescentes com questões mentais de moderada para grave, como eu comentei. Em ambos os serviços, eu atuei de perto com adultos e principalmente adolescentes que tentaram suicídio e que traziam essa demanda principalmente para o acompanhamento que a gente realizava no serviço. Apesar de ser uma temática que me gerava medo, como eu comentei anteriormente, dois pontos para mim ficaram muito claros e muito fortalecidos durante ainda a graduação. O primeiro deles era eu ter entendido que o suicídio ele é um fenômeno multifatorial, ou seja, jamais a gente vai olhar para o suicídio como algo que aconteceu por um único fator. O suicídio sempre vai existir como algo que aconteceu a partir de diversos fatores na vida de um indivíduo. Um outro ponto que para mim também ficou muito claro desde a graduação era o fato de eu ter conseguido entender que o suicídio ele não é exatamente, para a maioria das pessoas pelo menos, uma simples maneira de eliminar a vida, mas para a absurda maioria, como eu falei, era na verdade uma tentativa de eliminar um sofrimento com o qual aquela pessoa não suportava mais ou entendia que ela não ia conseguir suportar dali em diante. Sem ficar dando muito mais volta, eu vou falar aqui três questões, 3 pontos, 3 aspectos que mudaram muito em mim depois das experiências que eu tive nos CAPs, trabalhando com saúde mental e questões diretamente relacionadas ao suicídio. Eu consegui entender que muitas vezes, mais importante do que saber o que fazer, é eu conseguir olhar para o que a gente está sentindo. E aí quando eu digo a gente, eu digo eu e a pessoa com a qual eu estou conversando, estou atendendo, estou dando um suporte. A partir do momento que eu entendo quais os sentimentos que tem ali, o que está acontecendo ali internamente, eu naturalmente vou ter mais condições de auxiliar do que simplesmente ficar preso a técnicas para serem executadas independente do indivíduo. O segundo ponto que para mim ficou muito claro é o quanto essa temática se naturalizou um pouco para mim. Isso não significa que eu deixei de me preocupar ou deixou de ser algo importante. Ao contrário, eu comecei a olhar para o suicídio, para essa temática de uma forma geral, de uma maneira muito mais humanizada e técnica, porque o desespero e o medo que eu tinha ficaram de lado. E a partir disso, eu de fato conseguia pensar em ferramentas, estratégias, cuidar das pessoas que precisavam, sem ser afetado por questões pessoais. E um terceiro ponto que para mim é muito claro também, é o quanto pessoas que tentam suicídio, elas não são tão caricatas muitas vezes quanto a gente vê em filmes ou em livros. O que eu quero dizer com isso? Não existe um modelinho, um padrãozinho que eu vou pegar e vou colocar nas pessoas para identificar uma possível tentativa de suicídio. A gente tem sim muito estudo que direciona muita coisa pra gente, mas é para direcionar, não é para limitar, não é para enrijecer a nossa avaliação, o nosso olhar em relação às pessoas que possivelmente tentem ou que tenham tentado suicídio.
Como eu falei anteriormente, talvez a gente precise muito mais sentir, estar presente, ter de fato um contato e um vínculo com quem a gente atende, do que ficar preso a técnicas, formulários ou algo nesse sentido. A gente precisa sim unir os dois. Só a técnica talvez não dê conta e só o vínculo talvez também não. Então, se eu conseguir unir vínculo com técnica, provavelmente eu vou aumentar muito a chance de ajudar quem precisa. Como eu comentei antes, eu não quero que você olhe para isso que eu estou falando, para essas minhas experiências, e levem elas como uma verdade absoluta e algo que você precisa colocar em prática nesse momento, ou que você precise trabalhar em CAPS para conseguir desenvolver melhor a sua dificuldade em relação a esse tema. Não é isso que eu estou dizendo. Eu quero que você olhe para essa minha experiência e, a partir disso, pense em caminhos, possibilidades para que a sua temática se torne mais acessível, mais leve e mais tranquila para você, profissional. Principalmente para você, profissional. Você pode buscar cursos, ler livros, buscar palestras, assistir vídeos como esse que você está assistindo e, aos poucos, se aproximando dessa temática de uma forma técnica e humanizada. Óbvio que a primeira vez que você ouvir um paciente falar que pensou em suicídio ou que cometeu suicídio, provavelmente isso te afete. E aí, a partir disso, é importantíssimo que você vá se avaliando como profissional, como pessoa, para poder aos poucos melhorar a maneira com que você lida com a temática, com que você trabalha essa discussão com seus pacientes, com as pessoas que você atende. Se por acaso essa minha experiência te acrescentou, te agregou em alguma coisa, eu vou pedir para você curtir esse vídeo e comentar aqui embaixo. Comenta, compartilha comigo o que chegou aí para você desse vídeo, desse conteúdo. E claro, estou sempre à disposição para a gente poder discutir a temática mais e mais, porque o meu maior objetivo é com que a gente consiga construir uma sociedade, uma cultura de prevenção ao suicídio, e para isso a gente precisa sim de informação, discussão, debate, enfim, muita coisa para que esse momento chegue. Combinado? Abraços e até uma próxima!